Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai focar num tema que é absolutamente fascinante e, honestamente, urgente: como os grandes centros urbanos estão se virando para integrar a natureza no meio daquela selva de pedra clássica. Para quem já acompanha os debates sobre sustentabilidade, não é novidade que a gestão territorial é um verdadeiro quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeça incrivelmente vital para o nosso futuro. E aí fica a grande pergunta que tira o sono de muito urbanista por aí. Diante de todo esse avanço do concreto, como a natureza sobrevive? Como a gente mantém o mínimo de equilíbrio ecológico quando as cidades simplesmente não param de crescer? Bom, vamos mergulhar nisso hoje e analisar alguns casos reais que trazem respostas muito boas e super práticas para essa questão. A nossa rota de hoje é bem direta. Primeiro, vamos passar pelo desafio verde urbano. 2, o contraste entre o Distrito Federal e Campinas. 3, as soluções baseadas na natureza. 4, as prioridades para os gestores públicos. E fechando com chave de ouro, os indicadores de qualidade ambiental. Parte 1. O desafio verde urbano e a constante pressão sobre as áreas verdes. Para começar, é impossível ignorar que o crescimento da população e a corrida por moradia colocam uma pressão absurda sobre os ecossistemas que ainda restam. E lidar com isso exige muito mais do que só colocar uma cerca e dizer aqui ninguém toca. A gente precisa de soluções que entrelaçam a vida urbana com a vida natural de um jeito harmônico. É aí que entram as famosas soluções baseadas na natureza ou SBN. Basicamente, são ações integradas para restaurar a biodiversidade enquanto, ao mesmo tempo, resolvem pepinos da cidade, tipo enchentes ou aquelas ondas de calor insuportáveis. E como a especialista Ângela Cruz Guiral bate muito na tecla, as SBN não servem só para preservar a ecologia. Elas obrigatoriamente têm que gerar bem-estar social. A natureza literalmente vira uma aliada da nossa infraestrutura. Vamos para a parte 2. O contraste entre o DF e Campinas, um verdadeiro conto de dois territórios. Com essa base em mente, vamos ver como a coisa funciona na prática, colocando lado a lado duas realidades brasileiras que são super complexas e totalmente diferentes. Pegando as palestras do Marcos Hugnitz Tito, que focou no Distrito Federal, e do Gabriel Dia Mangolini Neves, que trouxe a visão de Campinas, o contraste é gritante. De um lado, o DF tem áreas de proteção gigantescas, mas super concentradas e com uma falta crônica de pessoal para cuidar de tudo. Do outro lado, Campinas sofre com uma floresta toda fragmentada, o que obriga a cidade a expandir parques lineares na marra para recuperar essas áreas e tentar diminuir o enorme déficit de acesso social que existe por lá. E olha só a magnitude dos dados que o Marcos Hugnitz Tito levantou sobre o DF. 96% do território está sob algum tipo de proteção. É muita coisa, né? A maior parte disso por causa da APA do Planalto Central. Mas a pegadinha é que o pesquisador aponta que essas áreas estão quase todas concentradas ali no eixo próximo ao plano piloto. Ou seja, quem mora mais na periferia fica sem acesso a essas áreas e sem a mesma diversidade de proteção. Agora, quando Gabriel Dia Mangolini Neves mostra os dados de Campinas, a história muda completamente. Até tem uma cobertura vegetal total ok, mas quando você vai ver o que é área verde com uso social de verdade, o índice desaba de 87 metros quadrados por habitante para apenas 6,2. É uma diferença surreal entre o que aparece no mapa geral e o que as pessoas podem de fato usar num domingo à tarde. E isso ilustra perfeitamente a desigualdade na microescala. A equipe do Neves mostrou que, por causa dessa distribuição irregular em Campinas, tem gente que precisa caminhar mais de meia hora só para chegar a um parque público. Imagina o desânimo. É justamente essa falta de equidade que acendeu a luz amarela e exigiu mudanças radicais no planejamento urbano de lá. O que nos leva à parte 3, soluções baseadas na natureza e suas transformações urbanas práticas. Então, como combater essa realidade no dia a dia da cidade? O Gabriel Neves explicou que a grande tacada de Campinas para reverter esse isolamento foi investir pesado nos parques lineares. Eles mapearam e propuseram nada menos que 49 trechos desses parques. A grande ideia aqui é pegar aquelas áreas de preservação permanente degradadas, que muitas vezes viram ponto de lixo ou mato abandonado, e transformar isso em corredores vivos de convivência. Mas a gente sabe que só ideia bonita no papel não muda a cidade, certo? O pulo do gato aqui foi a estratégia legal. Eles colocaram esse sistema direto no plano diretor. A partir daí, qualquer novo loteamento passou a ser legalmente obrigado a projetar e entregar trechos desses parques. E o detalhe mais legal, fazer isso junto com a comunidade, ouvindo o que o pessoal do bairro realmente precisa para que o parque faça sentido para quem vai usar. E dentro desses parques, as soluções são super multifuncionais. Não é só a árvore bonitinha. Tem horta urbana garantindo segurança alimentar, tem ciclovia, pista de skate, cachorródromo.
E rola uma integração muito inteligente da infraestrutura verde com a cinza. Por exemplo, em vez de um canal de concreto duro, eles usam muros de gabião. Isso mantém a terra permeável e ajuda demais a segurar as pontas num dia de enchente. 4. Prioridades para gestores públicos, focando em melhorar a conectividade. Tudo isso soa ótimo, mas exige uma governança de ferro. A Ângela Cruz Gueiral trouxe um conceito muito interessante para as prioridades dos gestores, a OMEC. São as outras medidas de conservação baseadas em áreas. Na prática, são aqueles espaços verdes que não são oficiais, tipo os parques dentro de grandes condomínios privados, mas que ajudam muito a manter a biodiversidade. Reconhecer e colocar essas áreas no mapa é fundamental para o poder público conseguir fechar a conta das metas de conservação. E os pesquisadores são bem claros sobre as prioridades para fazer tudo isso acontecer. Além de reconhecer as OMECs, a articulação intersetorial é inegociável. A Secretaria de Meio Ambiente tem que falar com a de Obras, que tem que falar com a do Social. Sem a comunidade junto, as áreas acabam depredadas. E claro, a natureza não respeita a placa de limite do município. Por isso, iniciativas de planejamento metropolitano, tipo o Reconecta RMC lá de Campinas, são vitais para ligar corredores ecológicos entre várias cidades diferentes. Essa frase da Ângela Cruz Gueiral resume tudo. Fazer um projeto técnico impecável, lindo na tela do computador, mas que ignora o contexto de quem vive ali, é pedir para o espaço virar um elefante branco. A transversalidade entre as secretarias e o povo é o único jeito de fazer uma área verde urbana realmente pulsar. E chegamos à seção 5, indicadores de qualidade ambiental, ou melhor, como a gente mede se isso está dando certo. Então, a grande questão é como os pesquisadores avaliam tudo isso. Eles não ficam no achismo. A qualidade da água dos rios tem que bater com a categoria de conservação. Os planos de manejo não podem ser só burocracia de gaveta. Eles precisam ter estratégia real para captar dinheiro. Eles exigem os 30 metros mínimos das APPs. E no aspecto social, cobram a caminhabilidade, que é a garantia de que as pessoas cheguem a um parque caminhando menos de meia hora. O problema é que monitorar tudo isso esbarra na vida real da gestão pública. O Marcos Rugnit-Tito trouxe um dado sobre o DF que é assustador. Na hora do mapeamento, descobriram que havia apenas um servidor para cuidar de mais de 2.000 hectares. Para colocar em perspectiva, é literalmente uma pessoa tomando conta do equivalente a milhares de campos de futebol. Como garantir o monitoramento ambiental com um déficit humano desses? Esse é um desafio gigante. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação. A gente viu o planejamento criativo de Campinas com Gabriel Neves e os desafios gigantes do DF com o Marcos Tito. Ficou claro que gerir espaço natural não é só sair plantando árvore. Exige equidade, leis inteligentes e integrar a cidade de verdade. E aí, parando para olhar a cidade de vocês? A natureza está isolada, só cumprindo cota no papel da lei, ou faz parte viva da rotina de quem mora aí? A resposta para essa pergunta é exatamente o que define uma cidade resiliente do futuro. Um grande abraço e até o próximo mergulho.